Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez, liberando para você, nesta oportunidade, a segunda aula. Espero que você tenha gostado da primeira aula, espero que, de alguma forma, esta primeira aula possa ter contribuído, cooperado com o seu crescimento espiritual. Esse é o desejo do meu coração e é a minha oração. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós falamos na primeira aula sobre o porquê precisamos saber a diferença entre alma e espírito, e isso, de fato, é muito, muito, muito importante. E nesta aula, ou seja, a segunda aula hoje deste curso, nós vamos estar falando sobre as funções do espírito humano, ou as funções do espírito. Nós entendemos pela palavra de Deus e pela experiência que o homem é tripartido, o homem é tricótomo, não é isso? O homem é corpo, alma e espírito. Também entendemos que é pelo espírito que nós tocamos o espírito. Então veja bem, o espírito é aquela parte da qual nós temos comunhão com Deus. É o elemento que nos dá, então, a consciência de Deus, de quem é Deus, não é? É pelo Espírito que nós temos esta comunhão, ok? A alma, então, é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo. É a partir daí da alma é que sabemos quem nós somos. A alma é a parte que nos permite ter, então, essa consciência de quem nós somos. A alma é o eu, é, portanto, o centro da personalidade desse ser tricótomo. E o corpo? O corpo, então, é a parte material onde estão nossos sentidos físicos, e a sua função básica é manter, então, contato com o mundo material, e isso acontece através dos 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o olfato e assim por diante, não é? Nós temos contato com este mundo material através do corpo. Nós vamos estar falando isso mais em detalhes na aula sobre as funções do corpo, assim também como vamos detalhar as funções ou a função da alma, tá certo? Em aula oportuna. A nossa matéria hoje é as funções do espírito e nós vamos então trabalhar isso com mais detalhes nesta aula, tá certo? As funções, então, do espírito. O espírito humano, ele possui basicamente 3 funções, né? Ou seja, intuição, a consciência e a comunhão. Eu vou repetir para você: intuição, consciência e comunhão são as funções básicas do espírito humano. Nós vamos falar isso detalhadamente e vamos falar agora sobre a função da intuição. Para isso, eu gostaria que você então pegasse aí caneta, papel, anotasse, não é, os textos bíblicos que nós estamos aqui falando, citando, para que você possa estar crescendo, aprofundando, né? A Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa base de fé e conduta, tá certo? E precisa, de fato, estar ter como base, não é, os textos sagrados daquilo que nós estamos fundamentando, falando. Então, por exemplo, a função da intuição. E você anote então aí o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 20. Ainda em 1 João, você anote o texto de o capítulo 2 e o versículo 27. Ainda Jeremias, livro do profeta Jeremias, o capítulo 31 e o versículo 34. Nós vivemos hoje debaixo da aliança aonde Deus nos diz que todos
são ensinados, né, pelo Senhor, que é Espírito. Você não sabe como chegou, por exemplo, a saber de algum assunto, mas você tem a certeza no seu interior, tipo assim, no seu interior há algo que diz que algumas coisas estão certas e são verdadeiras e outras coisas são erradas, e não deve ser feito, por exemplo. Esta esta sensação, nós chamamos isso de intuição. E eu tenho certeza que você já passou por isso já muitas vezes, não uma única vez, mas muitas vezes. Você não sabe quem explicar, mas você tem certeza que isso deve ser feito ou não deve ser feito. Isso é no seu interior, não é? A intuição, ela é então a capacidade do espírito humano de conhecer ou de saber algo, independente de qualquer influência exterior, né? Isso não tem a ver com o mundo exterior, porque não estamos falando de corpo, estamos falando de espírito. Então é algo no teu interior e você tem essa capacidade no seu espírito de conhecer se algo é certo ou errado. Você conhece algo no teu íntimo, tá certo? É o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente e muito menos da emoção. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo de Deus se tornam conhecidas por nós pela intuição do Espírito. A intuição, portanto, é um saber que não tem origem na mente e nem nas circunstâncias ao nosso redor. As coisas do Espírito têm de ser discernidas pelo nosso espírito. As coisas do Espírito, diz o apóstolo Paulo, são discernidas de maneira espiritual. Isso está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Dê uma olhadinha na sua Bíblia depois. Jesus sabia no seu espírito o que os outros estavam arrazoando. Então, isso é intuição. Você pode ver essa verdade no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo então de número 8. Dê uma olhadinha lá. Jesus sabia no seu espírito o que os outros estavam ali arrazoando, né? Arrazoar é mente, é razão. Espírito não pressupõe isso, tá bom? Paulo foi constrangido no espírito. Dê uma olhada no texto sagrado de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 22. Essas referências que eu acabei de citar aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Marcos, capítulo 2, versículo 8, como também Atos, né, capítulo 20, versículo 22, essas referências, nós vemos a forma que o Espírito se manifesta, ou seja, a forma como se manifesta a intuição no Espírito, ou do Espírito, tá certo? Falando ainda em intuição, a intuição, ela se manifesta pela restrição ou pelo constrangimento. E o que é restrição? Eu vou detalhar isso para você. A restrição, ela é uma sensação de que algo não deve ser feito. Eu sei que se você parar e analisar um pouquinho, você já vai perceber que isso já aconteceu contigo. Não é? Então, é a restrição no espírito. Você tem aquela sensação, puxa, isso não deve ser feito. Alguém diz assim, vai dar ruim, não é? E o constrangimento? O constrangimento é um impulso para que façamos algo que parece até mesmo irracional,
contrário à nossa vontade. Você, quem sabe, pensa com a sua mente, olha, puxa vida, não vou fazer isso. Não, isso é coisa da minha cabeça. Mas aí você tem um impulso no teu interior. Faça isso. Por exemplo, às vezes você não está nem pensando em fazer uma visita para alguém e ir na casa de alguém. E aí você tem no seu espírito aquele impulso. Vá na casa de fulano. Você não sabe nem o porquê. Você olha, puxa, isso é ilógico, é irracional. E você tem esse impulso no teu espírito. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também. Isso é constrangimento do espírito no teu espírito. Ou, como eu já disse, é a restrição do espírito para que você não faça algo, mesmo que pareça certo, que pareça real, lógico, você tem aquela sensação dizendo assim, não deve fazer que vai dar ruim. Isso é restrição. E isso é, então, intuição. Tá bom? Intuição ainda, falando um pouco mais, é importante nós sabermos que há uma diferença entre o conhecer e o entender. O conhecer está no espírito, enquanto que o entender está na mente. Conhecemos algo através da intuição do espírito. A nossa mente, então, ela é iluminada para entender e traduzir o que a intuição conheceu. Ficou complicado? Eu vou repetir para você. O conhecer está no espírito, enquanto que o entender está na nossa mente. Conhecemos algo através da intuição do espírito e a nossa mente, então, ela é iluminada para entender e traduzir o que a intuição já conheceu. Ok? Na intuição do espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo na mente, entendemos a orientação do Espírito Santo. Ficou claro para você? Podemos seguir adiante? Vamos então falar agora um pouquinho sobre a função da consciência. Nós falamos sobre a função da intuição e agora nós vamos para a função da consciência. E o que é a consciência? Consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do espírito. Que é um texto básico para isso, que é um texto bíblico, Romanos, capítulo 9, versículo 1. Atos dos Apóstolos, anote aí, versículo 16 do capítulo 17. Comparando Romanos 9, versículo 1 e Atos 17, versículo 16, nós chegamos à conclusão que a consciência está localizada no espírito humano. Veja lá esses dois textos e fale se tem a ver, se faz sentido ou não, tá bom? Testificar, confirmar, recusar, acusar, são manifestações da consciência. Pegou aí? Vou repetir. As manifestações da consciência. Quais são? Testificar, confirmar, recusar, acusar, todas essas coisas que eu aqui citei, que eu falei, são manifestações da consciência. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: em seu espírito ele julgou uma pessoa pecaminosa. Paulo diz que em seu espírito ele julgou uma pessoa que havia pecado. Ele usou o quê? A consciência do espírito para fazer tal julgamento. Frequentemente,
A consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Por exemplo, você pensa, não, isso é lógico, isso é padrão, vou fazer. Mas no seu espírito você tem aquela percepção, na consciência, dizendo, não vai, que vai dar ruim. Esse é um exemplo. O julgamento da consciência é algo segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do espírito. Ou melhor, o julgamento da consciência não é algo segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do espírito. Ficou claro para você? A sua mente aprova e a consciência do espírito reprova. Ou a consciência no teu espírito aprova e a tua mente reprova. Então não tem nada a ver com a mente, tá bom? O princípio da árvore da vida e o princípio do conhecimento do bem e do mal aqui é aplicado. Não andamos segundo o padrão moral de certo ou errado, mas somos guiados pelo Espírito. Observe uma coisa, esse princípio do conhecimento do bem e do mal, o princípio da árvore da vida, toda vez, guarde isso no seu coração, toda vez que você partir para o conhecimento do bem e do mal, certo ou errado, você está fugindo da árvore da vida. Você está fugindo, não é? Da vida no espírito. E está fazendo, por certo, não é? Na força do seu braço, com o seu conhecimento, não é? Com a sua capacidade, com a sua força, com o seu poder, e não no poder, na direção do Espírito. Então, guarde isso no seu coração. Toda vez que você tiver que arrazoar, que pensar, você fugiu do Espírito, da direção do Espírito. Até mesmo porque a Bíblia nos ensina que tudo que não provém da fé, não é? É razão. A dúvida, na verdade, não provém da fé. Toda vez que você tiver que perguntar, arrazoar, fugiu da fé. A fé é vida no espírito, tá bom? A mente, ela faz ponderações sobre o que é certo ou errado, mas a consciência não faz ponderações. A consciência apenas decide: farei isso ou não farei aquilo. Não é? Isso é vida no espírito. Nunca devemos tentar explicar o pecado, justificando. Sempre que a nossa consciência recusar, devemos parar imediatamente. E aqui eu gosto sempre de compartilhar. Eu, como servi por 4 anos, né, o Exército Brasileiro, não é? Então sou um militar da reserva. Observe uma coisa. Nós aprendemos no Exército o seguinte: na dúvida, não faça. E é esse o princípio aqui, né? Nunca devemos explicar o pecado tentando justificar isso e aquilo, né? Sempre que a nossa consciência recusar algo, devemos parar imediatamente, ok? Na dúvida, não faça. Se você não tem convicção, não faça. Por quê? Como eu já disse anteriormente, nunca é demais repetir, tudo que não provém da fé é pecado. Quer anotar o texto? Romanos 14, versículo 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Se você tiver que dar jeitinho brasileiro, se você tiver que articular, se você tiver que arrazoar, mente. É força do braço, não é espírito. Tá bom? A nossa consciência não depende do nosso conhecimento bíblico. A nossa consciência não depende do conhecimento da Bíblia. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo a falar pela sua consciência. Ninguém, acredite isso, ninguém jamais poderá dizer que não sabia, porque todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, ele de fato
tem a voz do Espírito falando no seu espírito. Isso é certo como o sol do meio-dia. Tá bom? Guarde no seu coração. Viva pelo Espírito. Ande pelo Espírito. Nós falamos até agora sobre a intuição e a função da consciência. Para nós finalizarmos esta aula, vamos falar então sobre a função da comunhão. E para tanto, eu gostaria que você anotasse Lucas capítulo 1, versículo 47 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Irmão, irmã, é importante que você leia esses textos, que você assista esse vídeo, reassista, tá bom? Eu quero crer e declaro sobre a sua vida, você irá crescer muito no que diz respeito à vida no Espírito, tá bom? Eu declaro sobre a sua vida que você cresça em nome do Senhor Jesus, que essas aulas possam realmente marcar a sua vida e que você possa, de fato, ser aquilo que o Senhor projetou para que você fosse, tá bom? Em nome de Jesus. Você anotou os textos? Vamos lá? Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Ele só pode ser conhecido diretamente no nosso espírito. Deus é espírito e somente no nosso espírito é que Deus, por ser espírito, pode ter comunhão. Ou temos comunhão com ele e ele conosco, não é? É pelo viés do espírito. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor, ao Espírito do Senhor e mantemos comunhão com ele. Comunhão é adorar a Deus. Tudo que Deus faz, ele o faz a partir do nosso espírito. É sempre de dentro para fora. Guarde isso no seu coração. Tudo que Deus faz vem do interior para o exterior. Tudo que o diabo faz, por sua vez, é a partir de fora para dentro. Ele age sempre a partir do corpo para tentar atingir a nossa alma. Sempre que formos adorar a Deus, devemos nos voltar para o nosso coração, pois é no nosso coração que podemos então perceber, né, o Espírito. Tá bom? Então temos essa via de comunicação com Deus pelo Espírito, no nosso espírito. A obra de Deus em nosso espírito, ela já foi completada. Ela é como que uma lâmpada que se acendeu, ok? Jesus disse em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que o espírito de fato está pronto. Dá uma olhadinha nesse texto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, de fato, está pronto, mas ainda precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar. Ok? O nosso espírito, como Jesus já falou, está pronto, mas precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar. É como que uma criança que nasceu. Ela nasceu perfeita, mas não sabe falar. Ela nasceu perfeita, mas não sabe ainda andar, ok? Então, tenha isso no seu coração, guarde isso no seu coração. Você está pleno no Espírito, mas precisa, então, exercitar esse Espírito. Nós fomos, de fato, regenerados, nascemos de Deus, e Ele, agora, de fato, habita em um nosso Espírito. E o que nos cabe, então, é exercitar o espírito agora, ok? Exercitamos o nosso espírito para separar aquilo que procede do quê? Da alma e aquilo que procede
do Espírito. Por isso que na aula anterior nós estudamos sobre o porquê precisamos saber a diferença entre alma e espírito. E aqui está um ponto muito importante. Nós exercitamos o nosso espírito para separar aquilo que procede da alma e aquilo que procede do espírito. Hebreus 4, versículo 12. Olha, guarde esses textos no seu coração. E como é que nós exercitamos então o nosso espírito? Eu quero dar algumas dicas para você como é que você exercita o espírito. Em primeiro lugar, por meio do quebrantamento. A alma, ela encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Se quisermos então ver a medula, precisamos quebrar os ossos. Olha que forte isso, né? Se quisermos ver a medula, precisamos quebrar os ossos. Então, por meio do quebrantamento. E a alma é como esse osso que encobre a medula, tá certo? Tudo bem? Muito bem. Como exercitar, então, o próprio espírito? A alma precisa ser quebrantada para perceber o espírito. Uma segunda dica ainda, nós exercitamos o espírito pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de separar a alma e o espírito. Observe o texto, agora eu vou citar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Uma terceira dica ainda de como podemos exercitar o próprio espírito é orando em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Aquele que ora em línguas tem o próprio espírito orando, enquanto que a mente, ou seja, a alma, fica infrutífera. Veja esta verdade e esse princípio na palavra de Deus. Ok? Quarto lugar, ou quarta dica, para que você possa então exercitar o espírito. Isso é você que vai fazer. É você que precisa entender, ter essas direções, essas revelações no teu espírito para que você possa praticar isso. Então, uma quarta dica para você é rejeitar a passividade, não é? Para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar passivo. Guarde isso no seu coração. Para que o diabo possa agir no homem, ele então vai minando para que o homem se torne passivo. Ok? Mas para Deus agir, é preciso que o homem coopere, exercitando, não é, a sua vontade. Então, para o diabo agir, ele quer que você fique paralisado. Para o diabo agir, ele quer que você fique inerte. Mas para que Deus haja, é preciso que você levante dessa cadeira e comece a agir, exercitando o teu espírito. Eu vou repetir essas 4 dicas aí para você exercitar o seu espírito, porque isso é muito importante. Primeiro, então, primeira dica, pelo quebrantamento. Você precisa se quebrantar diante de Deus, não é? A segunda dica, medite na palavra de Deus. Você precisa de fato, não é, meditar na palavra de Deus. Uma terceira dica ainda, ore em línguas em todo o tempo, porque quem ora em línguas, o Espírito, não é, está orando de fato, você é edificado, tá certo? A sua mente está infrutífera. Então, todo o tempo que você puder, ore em línguas, não é? E uma quarta dica, rejeite a passividade em o nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você até aqui
tem acompanhado. Eu espero que você esteja assim sendo edificado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você pode compartilhar essas aulas e, aliás, você deve fazer isso com outras pessoas, não é nada meu, é tudo vosso, tudo já foi liberado pelo Espírito de Deus, não é nada novo, tá certo? Então você pode cooperar abençoando outras vidas, envie esses vídeos, envie esses links para outras pessoas. Eu quero aproveitar aqui e dizer que você é uma bênção, que você é de fato amado por Deus, que você é importante para Deus, para o reino, tá bom? Eu quero que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa e preciosa. Nos vemos na próxima aula, em o nome de Jesus. Até lá. Deus abençoe.